Mensagens do tarô para os 12 signos para esse final de semana agora, dos dias 20 a 22 do mês de outubro de 2023. Gente, para quem não me conhece, eu sou a Bia Nogueira, esse é o canal Astropédia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é um canal em que eu tô sempre trazendo conteúdos relacionados à astrologia e tarô para a vida de vocês. Se você é novo, aproveita para se inscrever no canal, curte o vídeo, me deixa um comentário para eu saber de que maneira que esse conteúdo tá ressoando na sua vida, tá bom? Esse final de semana, né, dos dias 20 a 22 de outubro, é um final de semana que, astrologicamente falando, né, ele envolve vários aspectos interessantes, tá? Porque Vênus, que é um planeta que fala de relacionamentos, tá melhor colocada, né? Mercúrio, que é um planeta que fala de comunicações, encontros, conversas, também tá melhor colocado, né? Então eu acho interessante que a gente saiba como se programar, né? O que esperar aí desses próximos dias. E agora, depois da vinheta, a gente já vai vir com essas respostas através, claro, do olhar das cartas. Vamos lá! Então, gente, antes da gente começar, eu só queria lembrar vocês, tá? Que é interessante vocês assistirem esse vídeo pro signo de vocês, né? No caso, pro signo solar de vocês, né? Mas também, se vocês conhecerem a lua e o ascendente de vocês, vale a pena vocês ouvirem para eles também, tá? Porque muitas vezes tem algum tipo de ressonância, às vezes pode ajudar a complementar a leitura que havia sido feita pro seu signo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar falando com o pessoal de Áries, tá? Aqui a gente tem uma combinação bem intensa, bem poderosa, tá? A gente tem a carta da Torre com o As de Paus, tá? Um final de semana para arianos que eu acho que pode envolver muitas surpresas, tá? Até porque a carta da Torre, ela é uma carta que fala de derrubada de expectativas, mas eu acho que é num sentido muito libertador. Aquilo que eu tinha planejado para mim não ficou só naquilo, sabe? Teve alguma surpresa, teve alguma coisa que rolou uma inovação, sabe? E essa carta da Torre, ela muitas vezes vem acompanhada, como ela tá vindo acompanhada com o As de Paus, a gente imagina que tenha um pico de energia, uma explosão de energia, tá? Vocês podem se sentir muito mais criativos, vocês podem ter desejo de mudar alguma coisa na vida de vocês, os eventos, os encontros, às vezes eles até escapam um pouco do planejamento, né? Eu havia só planejado fazer isso e aquilo outro pro meu final de semana, mas no final de semana muda. A configuração dele muda de tal maneira que agora eu quero fazer mais um monte de coisa, um monte de programas entrando, né? Ou eventos entrando, e vocês com muita iniciativa, com muito gás, por assim dizer, tá? Essa combinação, vocês veem que tanto a Torre quanto o As de Paus são cartas que despertam a nossa libido, tá? Eu não tô dizendo que necessariamente é um final de semana para firmar relações, tá? Não sei, depende muito da sua experiência, tem que passar num atendimento particular e tal. Mas, tá? A gente imagina que tem um resgate de libido, um desejo de inovar na vida, essa energia forte de iniciativa, tá? Então a gente imagina que vocês podem estar mais paqueradores ou no mínimo com esse pico energético, sejam flexíveis no final de semana de vocês, não fiquem se prendendo só aquilo que vocês planejaram, tá? Claro, vamos tentar driblar a ansiedade, né? Um final de semana positivo até para se exercitar fisicamente, tá? Porque o As de Paus também traz um pouco dessa promessa, tá? Mas claro, entendendo que vocês estão num pico energético, nem todo mundo segue esse mesmo ritmo, tá? Mas um final de semana dinâmico, beleza? Agora a gente vai falar então com o pessoal de Touro, tá? A combinação, gente, que tá saindo aqui é a carta da Justiça com 6 de Paus, tá? Os taurinos, no geral, eles estão num momento para avaliar coisas, avaliar situações. Então vocês estão mais julgadores, né? Vocês estão mais seletivos, tá? Vocês não vão querer se envolver com qualquer evento ou com qualquer pessoa, ou com qualquer ideia que apareça aí na cabeça. Vocês estão pensando assim, cara, eu vou dedicar minha energia, o meu tempo, para aquilo que realmente me traz algum resultado, né? Para aquilo que realmente me traz um retorno, ou aquilo que realmente me faz bem, tá? Por um lado, eu acho legal essa abordagem, né? Acho que é interessante que a gente filtre realmente com quem a gente vai se envolver. Vocês podem até estar falando mais não para as pessoas, né? Não vou para qualquer
programa, não vou para qualquer evento, eu vou escolher o que vai acontecer comigo nesse final de semana. Vocês podem estar mais seletivos. Por um lado é muito bom, porque vocês não desperdiçam energia em vão. Tá, então eu acho que tem esse grau maior de seletividade, ajudando vocês aí a direcionar a energia para aquilo que de fato agrega, tá? Por outro lado, claro que vocês podem estar mais julgadores, né, no geral, na vida com todo mundo. Vamos também flexibilizar um pouco essas ideias, vamos também, às vezes, abrir mão de alguma coisa nossa, né? Puxa, não vai me trazer nenhum retorno, mas, poxa, eu vou lá também, vale a pena, né? Sei lá. Mas, assim, no geral, eu acho interessante, majoritariamente, que vocês usem essa visão mais racional, que vocês se preservem, só se envolvam com aquilo que de fato faz sentido pra vocês, tá? Vocês estão mais seletivos, vocês estão mais julgadores, pode ser interessante, né? E o 6 de paus é uma carta que muitas vezes abre caminho pra inovar de alguma forma, no sentido de se deslocar, né? Passear mais, ir pra lugares interessantes, mas de novo, estão bem mais seletivos com as atividades que vocês estão se envolvendo, tá bom? Agora a gente vai falar então com geminianos, tá? Aqui a gente tem a carta do julgamento com 5 de ouros, né? Gente, eu acho que geminianos, eles tendem um pouco a cair em alguns excessos nesse final de semana, tá? Porque o 5 de ouros, o 5, gente, vamos ter uma certa flexibilidade para olhar para esse número, tá? O 5 muitas vezes é um número legal, tá? Só que o 5 de ouros, ele muitas vezes vem relacionado a um certo tipo de vício, né? Um vício quer dizer um excesso, um exagero, né? Um exagero nas minhas relações, um exagero nos meus consumos, né? Pode ser que eu esteja consumindo um monte de coisa que não faz sentido para mim. Pode ser que eu esteja me pondo em locais que às vezes me geram um pouco mais de ansiedade, tá? Então, eu acho que é importante, né? Que vocês filtrem de uma certa forma, né? Escolham se de fato vale a pena vocês se envolverem com essas questões, esses pensamentos, essas pessoas que vocês vêm pensando em se envolver nesse momento, tá? Eu acho que é muito importante, né, ainda mais vindo a carta do julgamento junto, a carta do julgamento mostra que vocês estão numa fase de repensar coisas do passado, né? Então vocês podem estar mais reflexivos, vocês podem estar mais nostálgicos de uma certa forma, né? Repensando experiências que vocês já viveram, tá? Só que a gente, ao mesmo tempo que é uma carta muito legal porque promove essa reflexão, por outro lado a gente também tem que ter cuidado com coisas do passado que às vezes querem se manifestar nas nossas vidas, tá? Cuidado, né? Poxa, ideias que já passaram pela sua cabeça, já não deu certo? Será que não tá na hora de desapegar, né? Ou pessoas do passado que já passaram e você ainda reconsidera de alguma maneira. Será que já não deu, sabe? Então, eu acho que é meio que nessa visão, tá? Por outro lado, é um final de semana em que vocês se dão conta de muita coisa, porque a carta do julgamento é super reflexiva e pra mim também tem tudo pra ser um final de semana muito sociável, tá? Porque a carta do julgamento é um anjo numa trombeta, né? Então tem comunicação, tem troca com as pessoas, tá? Só vamos ter cuidado pra não cair nesses excessos, ainda mais se relativos ao passado, beleza? Bom, aí a gente vai falar com o pessoal de Câncer, tá? Aqui a gente tem a carta da Lua, tá? E a gente tem um valete de espadas, tá, minha gente? O valete, vocês sabem que é uma cartinha meio complicada, tá? Porque o valete quase sempre envolve um padrão repetitivo, né? Vocês estão recaindo de alguma maneira nesse final de semana, vocês têm risco de recair em algum padrão repetitivo, tá? Às vezes a gente se põe em situações ou circunstâncias nas quais a gente age no piloto automático, né? E a gente acaba meio que reproduzindo padrões que, em tese, a gente já poderia ter superado, tá? Então, aqui pra mim, é muito essa ideia, né? Esse valete de espadas, ele tá trazendo, na minha visão, uma certa ansiedade, pensamentos um pouco mais cíclicos, né? Ou vocês, de fato, sabe? Poxa, eu já vivi essa situação 1000 vezes. 1000 vezes eu fico bravo com a mesma coisa. Ou 1000 vezes eu fico preocupado com a mesma coisa. Então, pra mim, tem um excesso da ordem mental, porque é espadas, né? Que tá constituindo algum tipo de ciclo repetitivo. Outra opção seria uma pessoa, né? Que constitui um ciclo repetitivo na sua vida, tá? Também poderia ser um final de semana que você tem mais as percepção de como algumas relações estão vibrando meio que na repetição, né? Isso pode incomodar um pouco vocês, tá? A carta da Lua é uma carta que pede um pouco mais de recolhimento, né? Se for ter uma viagem, por exemplo, no final de semana, é uma viagem um pouco mais reflexiva, é um ir pra praia, é um ir pra natureza, pode ser que meu gato apareça. É uma viagem mais contemplativa, tá? Então eu queria trazer pra vocês que é interessante que a gente priorize nesse final de semana o descanso, tá? É normal que vocês estejam oscilando um
um pouco mais emocionalmente, tá tudo certo, vamos respeitar, vamos falar sobre as nossas emoções com pessoas em quem a gente confia, tá? Pode ser legal ter contato com gente que vocês amam, claro, né? Mas sabendo que vamos escolher momentos pra gente também se recolher e descansar, sabe? Vocês estão precisando ficar um pouco no mundo de vocês, com a privacidade de vocês, né? Até porque algumas relações podem cansar vocês um pouquinho mais, tá? Mas um final de semana intuitivo, né? E que esse campo emocional tá aí pra ser trabalhado e observado, tá bom? Bom, aí a gente vai falar com o pessoal de Leão, tá? Aqui a gente tem um 7 de paus, né? E a carta da papisa. Gente, o pessoal de Leão tá meio idealista. Eu acho que é bem essa palavra, tá? Porque o 7, no geral, já retrata uma certa idealização, né? A papisa é uma carta 2, ela tá sentada pensando no futuro, né? Então, pra mim, passa que nesse final de semana, o pessoal de Leão tá um pouco mais no mundo da lua. Tá? Eu acho que é bem essa ideia, é no mundo da lua. Eu tenho várias ideias pro futuro, mas eu tô sonhando meio que acordado. Eu penso muito em coisas que vão acontecer na minha semana, no resto do meu ano, nesses dias que estão por vir, mas fica muito no plano mental, né? Então, é um problema? Gente, não é um problema, não é um problema, tá? Mas vocês estão um pouco mais sonhadores em excesso, tá? Eu acho que é interessante que às vezes a gente se puxa um pouco pra realidade e trabalha um pouco do realismo, né? Ainda mais se for expectativas elevadas em termos de relacionamentos, tá? Ainda mais porque a papisa, ela é uma mulher que, ela até vem como um conselho essa carta, né? Você observar. Você observar, será que essas idealizações que você está nutrindo na sua cabeça estão se comprovando na realidade, né? Essa pessoa que está do seu lado, ou esses grupos de pessoas que estão do seu lado, realmente contemplam as expectativas que você coloca neles? Isso, algumas ideias de reflexão para esse final de semana, tá? Mas mais do que isso, eu acho que é um final de semana, sim, interessante para exercitar a criatividade, ter ideias para o futuro, não vejo problema nenhum com isso, né? Então vamos sim planejar coisas que a gente quer fazer no futuro. Final de semana, inclusive, tem até uma lua que tá crescente em alguns dias, né? Então, é uma fase legal para planejamento, semeadura, tá? Mas cuidado para não viajar na maionese, tá? Ainda mais em termos de relações com as pessoas. A papisa pede um certo recolhimento e que vocês olhem um pouco para vocês, observem os arredores, né? Como digo assim, sem se desconectar dos resultados que essas observações estão trazendo para vocês. Beleza? Bom, agora a gente vai falar com o pessoal de Virgem, tá? Gente, a carta da temperança com 5 de copas, tá? Acho legal, tá? Só que assim, o pessoal de Virgem, o 5 de copas, vocês sabem que muitas vezes, não é sempre, tá? Mas dependendo da carta que vem acompanhada com o número 5, ele pode retratar, sim, alguns excessos. Ok? A carta da temperança é uma carta que fala de boas relações. O que eu tô querendo dizer pra vocês? É muito possível que nesse final de semana vocês tenham contato com outras pessoas. A temperança, ela mescla o conteúdo de 2 taças, tá? Então vocês podem estar mais ponderados, mais sociáveis, né? Abrindo mão de algumas coisas que vocês querem em prol das pessoas, priorizando essa harmonia, essa boa convivência, muitos eventos legais, tá? Que podem ter frutos legais para vocês, tá? Por outro lado, a temperança, ela fica mesclando o conteúdo dessas 2 taças, e mescla, né? E o 5 de copas vem junto. Então, assim, para mim passa que às vezes vocês estão abrindo um pouco mão de coisas que vocês querem fazer em prol de manter a harmonia entre as pessoas, tá? Cuidado para não doar a sua energia em excesso, cuidado para não falar sim para todo mundo, cuidado para também não entregar o seu final de semana fazendo uma coisa que você nem quer fazer, entendeu? Sendo que você poderia muito bem dizer não e focar naquilo, nas suas prioridades, tá? Eu acho que é isso. Outra coisa que eu queria falar pra vocês. Às vezes esse negócio de vocês cederem muito, né, priorizarem muito a harmonia entre as pessoas, a boa convivência e tal, mais atrapalha vocês em relacionamento do que ajuda, tá? Porque às vezes vocês não abrem espaço pra descobrir aquilo que vocês de fato querem, né? Meio que fica no piloto automático ali, de conviver bem com todo mundo, fala sim pra tudo, tá? Então eu acho que é esse tipo de reflexão que a gente tem pra trabalhar nesse final de semana. Vamos nutrir as relações que de fato vocês querem nutrir, tá? E vamos se envolver com os programas ou atividades que vocês querem se envolver, tá? Não vai falar assim pra todo mundo, não. Beleza?
Aí a gente vai chegar com o pessoal de Libra, tá? Librianos, a gente tem a carta do Imperador, tá? E a gente tem um valete de copas, beleza? Gente, a carta do Imperador tá trazendo pra gente que vocês estão numa fase muito decisiva na vida, né? Nesse próprio final de semana, eu acho, aliás, talvez até um pouco nesse mês, tá? Vocês estão tomando decisões muito importantes. A gente tá no mês de outubro, o mês de outubro tem muito de Libra, né? Então, tomando decisões muito importantes, tomando escolhas profissionais, caminhos profissionais que são muito relevantes na vida de vocês, né? Definindo caminhos realmente, tá? E vocês estão nessa abordagem, agora já falando do final de semana, um pouco mais madura, um pouco mais amadurecida, né? Então, assim, tentando tomar caminhos que de fato me tragam resultado, me mostrando um profissional mais responsável, ou se não é no trabalho, beleza, na vida eu tô mais responsável, né? Assumindo meus compromissos, tô muito mais maduro, tá? Por outro lado, apesar de vocês estarem muito produtivos, e sim, provavelmente estão produtivos, provavelmente estão práticos, resolvendo o problema, tirando bucha da frente, né? Funcionais, produtivos, tá? Na vida, nesse momento, tá? Mas, ainda assim, no campo emocional, ó aqui o valetinho, tá? Valete de copas, tá? No campo emocional, ainda imaturos em algum nível, tá? Não tô falando que sou imaturo emocionalmente pra tudo, não, mas o ritmo em que vocês evoluem na matéria, né? Trabalho, responsabilidade, deveres, pagar conta, resolver problema, né? É excepcional. Só que não condiz com o quanto vocês avançam emocionalmente. Pode ser que emocionalmente vocês ainda se vejam meio estagnados, tá? Ou ainda vivendo situações repetitivas no campo dos relacionamentos ou no campo do amor. Porque esse grau de decisão que tá pra vida não reflete tanto no campo emocional, tá? Então, um final de semana bom pra um monte de coisa. Se você tiver que trabalhar no final de semana é bom. Se você tiver que resolver coisas no final de semana é bom. Ir pra eventos é bom, tá tudo em ordem, tá? Só que emocionalmente se observem, porque vocês podem estar caindo em padrões repetitivos nos relacionamentos, ainda mais se forem amorosos, né? E vocês podem ainda se sentir inseguros nessa parte do amor, tá? Bom, agora a gente vai pro pessoal de Escorpião. Escorpião, cara, carta da Imperatriz, tá? E um 10 de copas. É uma combinação preciosa, tá? Escorpianos, né? A Imperatriz, gente, é uma carta sensual, voltada aos prazeres, voltada à beleza, à harmonia entre as pessoas. Ela é fértil, né? Então, fertilidade no campo de ideias, criatividade, um final de semana em que vocês têm poder para decidir o que vocês querem fazer. A Imperatriz, a força dela tá nas associações. Ao mesmo tempo que ela é uma mulher decidida, né? Então ela fala aquilo que ela tem que falar, ela faz aquilo que ela tem que fazer, mas ela também é sensual e harmônica, então ela também agrega as pessoas ao redor, ela é atraente, ela é magnética, tá? Então vocês estão assim nesse final de semana. Pra coroar a cereja do bolo, vem um 10 de copas, tá? 10 de copas é carta de associações felizes. Eu não sei o que você programou pro seu final de semana. Eu não sei se você quer ficar sozinho ou se você quer ficar acompanhado, tá? Mas provavelmente os encontros com as pessoas serão surpreendentemente bons, tá? Serão encontros em que vocês vão se regenerar energeticamente, vocês vão sentir esse poder que vocês estão emanando, tá? Não fique sempre nas mesmas atividades. Quer dizer, faz aquilo que você quiser, tá? Mas assim, dê uma chance para se conectar verdadeiramente com as pessoas, porque é o que tudo indica, vocês estão magnéticos, atraentes, interessantes, né? As pessoas ao redor estão percebendo isso, tá? Um final de semana, gente, que muita coisa pode rolar num bom sentido, tá? Ainda mais no campo do amor, mas não só no campo do amor, tá? Eu tô falando de conexões verdadeiras que regeneram, tá? Mas no campo afetivo, muitas vezes a gente tem uma surpresinha a mais e interessante e feliz, tá bom? Então, vamos lá. Agora a gente vai pra Sagitário, tá? Sagitarianos, a gente tem o Papa com o 9 de ouros, tá? O Papa com o 9 de ouros. Gente, o Papa, ele é uma carta que passa pra gente
Aliás, eu acho que esse final de semana, ele pode não ser tão arrojado pra vocês, tá? Num sentido assim, ele é um final de semana em que é muito mais favorável vocês nutrirem relacionamentos que agregam pra vocês. Porque o Papa, só pra vocês entenderem, ele é uma carta de muita maturidade, vocês estão mais maduros, vocês estão com mais certeza daquilo que vocês querem fazer na vida. E os relacionamentos, eles não são configurados em vão. Não é que vocês estão indo, sei lá, vou dar um exemplo, tá? Essas cartas não favorecem muito ir pra festa, ver um monte de gente, não. Mas ela favorece pequenos encontros, encontros a 2 ou a 3 ou com grupos menores, mas são encontros que são realmente regeneradores e que realmente trazem resultados agradáveis para vocês, tá? Outra coisa, se vocês esteve conhecendo pessoas interessantes nos últimos tempos, né? No campo do amor, ok, no campo do amor. Ah, no campo das amizades, eu tô nutrindo amigos, beleza. Esses relacionamentos que vocês vieram nutrindo nos últimos tempos podem se fidelizar, se oficializar, ganhar mais corpo, mais estrutura. Se eu tô saindo com alguém há um tempo, é possível que nesse final de semana eu tenha um pedido de namoro, ou eu peço a pessoa, ou se não é namoro, é uma amizade que tá se consolidando na minha vida. A gente tá falando de relacionamentos se consolidando nesse final de semana. Vocês estão próximos de pessoas que agregam pra vocês. Pode não ser muita gente, mas essas pessoas agregam pra vocês, né? Uma carta muito boa pra estar desde entre família, até com o seu crush, como eu tô falando, até com amigos, tá? O Papa, ele envolve muito as pessoas e vocês estão envolvendo muito as pessoas, tá? E o 9 de ouros tá vindo aqui como um extra, né? Pra dizer pra gente que vocês estão meio que encerrando alguma fase em algum nível e abrindo uma fase nova na vida de vocês, tá? Não sei em qual área que é, mas tem alguma coisa de encerramento de ciclo, tá? E abertura para um ciclo novo, tá bom? Aí a gente vai falar com o pessoal de Capricórnio, tá? Que tem o arcano 13 com um 3 de copas, tá? Gente, o arcano 13, ele é uma carta que quase sempre retrata um momento de mais cansaço, tá? Então, nesse final de semana, pode ser que vocês estejam um pouco mais cansados, precisando dar uma descansada, precisando priorizar a energia de vocês, né? A parte interessante é que esse arcano 13 tá vindo acompanhado de um 3 de copas. Significa pra mim que vocês estão cansados, mas não estão sozinhos, né? Vocês estão perto de pessoas que vocês gostam muito. Podem ser pessoas da família, podem ser irmãos, podem ser parentes ou podem ser pessoas que vocês amam de fato, desde relações amorosas, né, a amigos que também fazem parte da vida de vocês, tá? Então, essa combinação, ela é uma combinação que fala assim, cara, se cerque de poucas pessoas, né? Pessoas que te fazem bem, priorize a sua energia, não vai gastar a sua energia com qualquer coisa, não se cobre em excesso, não se sobrecarregue, muito pelo contrário, delegue coisas para outras pessoas, tá? Entenda que esse final de semana, menos pode ser mais. Tá? Você ficar um pouco mais recluso, né? Preservar a sua energia, não exagerar no corpo físico, não vou me matar de fazer exercício físico, não vou comer qualquer coisa em qualquer lugar, né? Porque a minha vitalidade pode oscilar um pouco, tá? Então, eu acho que é o momento de entender que vocês também, eu acredito que também podem ter somatizado muitas coisas da semana, né? Uma semana agitada, um final de semana em que eu preciso descansar porque eu carreguei muita coisa do resto da semana, tá? Podem estar um pouco mais cansados, né? Vamos se aliar, então, a essas pessoas valorosas que vocês têm do lado de vocês, tá? E poupar a energia de vocês um pouquinho, tá bom? Bom, aí a gente vai pro pessoal de Aquário, tá? Aqui a gente tem a carta do carro, com um 9 de copas, tá? A carta do carro, gente, essa combinação eu amo, tá? Aquarianos, aquarianas, vocês têm... A carta do carro é uma carta projetiva no mundo. Então vocês estão com mais iniciativa, determinação, sabem mais aquilo que vocês querem, podem até estar viajando mais, se deslocando mais com pessoas queridas, tá? Às vezes não é que vocês estão viajando, mas vocês estão saindo mais de casa com pessoas queridas, né? Sejam crushes, pra mim, eu acho que essa carta tem um pouco de pegada do amor mesmo, tá? Mas pode ser com outras pessoas, saindo mais de casa, acompanhado, passeando mais com gente que faz bem pra vocês, tá? Tudo isso é possível. A carta do carro, ela tem muita iniciativa, ela tem muita libido também, então pode ser um momento de recuperar libido, recuperar a iniciativa na vida, experimentar coisas novas nesse final de semana, ir pra lugares que vocês nunca vão, tá? Sair de casa rende bons frutos. Desde ir pro parque, tá? Até ir viajar e ir pra praia, sei lá.
tá? Sair de casa rende bons frutos, sair de casa gera encontros preciosos, tá? Não fica só dentro da sua casa, não faz só aquilo que você sempre faz, saia, tá? Porque se o carro tá vindo acompanhado do 9 de copas, os meus deslocamentos geram encontros muito poderosos para mim, muito marcantes, tá? Muito envolventes. Então vamos aproveitar isso, pelo amor de Deus, tá? Então eu acho que é esse jogo, tá? A carta do carro, ela é muito projetiva, ela tem essa iniciativa, mas o 9 de copas mostra que também tem uma receptividade para as pessoas. Eu acho que esse final de semana tem uma pegada mais de libido, romance, né? E se não for isso, no mínimo, alguma novidade aí no campo das relações em geral, tá? Aí a gente vai pro pessoal de peixes, né? A gente vai ter a carta da estrela, né? E um cavaleiro de copas. Gente, combinação maravilhosa também, tá? A carta da estrela tá mostrando pra gente uma fase, né? Um final de semana em que vocês se sentem gratos por alguma coisa. Vocês se sentem gratos, vocês sentem gratidão por alguma coisa. Vocês podem estar muito espiritualizados, muito conectados com os mestres de vocês, enfim, qualquer que seja a sua religião, qualquer que seja a sua espiritualidade, você pode sentir que você tá no lugar certo, na hora certa, tá? Eu não tô falando só que vai ser um final de semana espiritual, não tem nada a ver com isso, tá? Mas eu acho que tem uma sensação de que vocês estão bem, sabe? Uma sensação no interno mesmo, que vocês estão bem, tá? E outra coisa, tá vindo um cavaleiro de copas. Pra mim, essa sensação de gratidão tem alguma ressonância com as relações que vocês estão nutrindo hoje, tá? Vocês podem sentir que vocês estão quebrando padrões repetitivos no campo do amor, mas assim, com felicidade, sabe? Então, agora eu tô me libertando de coisas que antes me preocupavam muito no campo do amor, e por isso o campo do amor tá vibrando muito melhor pra mim. Isso pode repassar pra outras relações de pessoas queridas, tá? Vocês têm vocês sentem que vocês estão evoluindo como pessoa, tá? É um final de semana em que eu também acho que não é cheio de gente, tá? Mas as pessoas com quem vocês se conectam geram uma profunda conexão, importam muito, tá? E vocês vão ter eu me arrisco a dizer que vocês podem ter uma grande alegria nesse final de semana no que diz respeito a pessoas que vocês amam ou pessoas que vocês têm muito afeto, muito carinho, né? E é uma sensação de que as coisas estão caminhando bem, tá? Eu acho que é isso. Acho que tá falado. Tá bom, minha gente? Então, essas foram as mensagens de tarô pro final de semana dos dias 20 a 22 de outubro. Se você gostou do vídeo, curte, me deixa um comentário, se inscreve no canal, tá? A gente tá sempre aqui trazendo conteúdos para vocês relacionados à astrologia e às cartas de tarô. Um grande beijo, bom final de semana.